Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 344. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu e com a Ana, que está de volta. Tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus não ganhamos, né? Nós ganhamos mais que algum... Desde que da Tata FIFA, nós temos ganhado mais que algum time aí de São Paulo, né? Mas tudo bem. Não estamos em condição ainda de zoar ninguém, mas daqui a pouco eu acho que vamos estar. Mas todo mundo quer saber, Ana, você conseguiu vender o Romero? Porque você saiu com essa missão. Não, eu descobri que o Romero é invendável, imprestável, não consigo fazer nada com ele. Ninguém quer o Romero. Só se fosse pra lutar livre. Bom, meus amigos, o Corinthians jogou 2 vezes essa semana, mas antes de falar das partidas que jogamos e das partidas que jogaremos, aconteceu uma coisa grave, né, durante a semana do Corinthians, que eu vou começar o podcast falando disso, né? De novo, casos de violência aí contra jogadores, na minha opinião, absurdas, né? A maneira como foi feito tudo. Acho que o torcedor pode cobrar, mas até certo ponto, de uma certa maneira, né? E passou demais do limite. Mais uma vez, né, Dudu? Mais uma vez. Enfim, 2 casos essa semana pessoais, né? No caso do Luan. O Luan virando notícia, ele sem jogar, sem fazer nada, participando de podcast, você vê? O cara, enfim, depois de uma participação de podcast, as torcidas se achando o direito de tirar ele do quarto de um motel, onde ele estava lá numa surubinha com amigos e as garotas. Alguém dedou ele, torcedores foram lá, tiraram ele à força e tudo mais. Não ficou sabendo exatamente o que aconteceu, né? Mas alguns gravaram os vídeos, ele postou uma foto do short dele sujo de sangue e tudo mais. E depois eu acho que o Gil foi ameaçado também no hotel lá em Minas, né? O Corinthians fez as 2 partidas em Minas Gerais, ficou lá, né? Não voltou para São Paulo. E dentro do hotel em Minas ele foi ameaçado também por torcedores. O Gil, que a gente pode falar um monte de coisa ruim dele, que ele tá jogando mal sim, mas é um dos caras mais dedicados do elenco, né? A gente sempre vê o cara treinando, tá sempre em forma, sempre se apresentou no horário, enfim, não tem reclamação do profissional do Gil. Mas assim, é um absurdo ser abordado dessa maneira, recebendo ameaças no hotel durante a concentração do clube. Enfim, depois durante a semana também, o filho do Fagner novamente recebendo ameaças, né, pelas redes sociais. O filho do Fagner que joga na base do Corinthians, parece que é um garoto muito promissor de bola, tal, recebendo ameaças de novo nas redes sociais. A mulher do Michael também recebendo ameaças. Onde isso vai parar, Ana? Eu acho que vai parar só quando morrer alguém. Todos nós somos importantes, mas alguém que tem alguma fama, né? Porque torcedor, a gente já viu morte de torcedores, sempre continuam acontecendo batalhas entre torcedores, mesmo marcadas pela internet, e morrem pessoas e isso não para, né? Nós já tivemos, não no Corinthians, mas outros casos de ataque a ônibus, né, que chegou a machucar jogador, e isso não vai parar até a hora que, infelizmente, morrer alguém, algum jogador, algum técnico, algum juiz, alguma coisa assim. É a única maneira de se refletir sobre isso no Brasil, é quando acontece algo mais grave, a gente sabe disso. Acho que o caso do Luan, de novo, pra mim, a diretoria é culpada. Nós estamos assim, nós fizemos um contrato de 5 anos com ele jogou quanto? A diretoria do Corinthians teve 4 anos pra resolver esse problema, que era um problema em ebulição, que a hora que o time fosse mal e ele aparecesse um pouquinho na mídia, isso ia acontecer. De novo, a diretoria do Corinthians se omitiu, porque não é possível. Será que em nenhum momento ele fez... Eu vi uma entrevista do Sheik hoje, falando que ele gosta da bagunça, que ele gosta Ele e o Luan. Festa. Ele e o Luan. O Luan gosta da bagunça, o Luan gosta de festa sem limites. E o Sheik deve ter participado de uma festinha dessa também, né? Não, é porque ele alugava um apartamento do Sheik e o Sheik tomou várias multas por causa disso. O Corinthians não é possível. Por que não vem a público e fala? Ele faltou tantas vezes no treino, nós estamos... Né? Tipo, nós temos que emprestá-lo. Emprestou uma vez pro Santos, mas foi praticamente inócuo, né? Quando o Gil foi ameaçado, estava toda a diretoria do Corinthians olhando. No canto do vídeo a gente consegue ver o Duílio. Outra vez não age, não protege o seu próprio jogador, né? Então, os torcedores estão errados, a diretoria do Corinthians está errada. Então, você tem que tomar uma atitude.
Se você não toma uma atitude, isso só piora. Já não conseguiu descer em Santos, não lembro que dia que foi, mas foi o dia que jogou contra o Santos. Agora foi em Belo Horizonte, daqui a pouco vai acontecer na porta da Arena. Se o Corinthians não tomar nenhuma atitude, isso vai acontecer. Eu acho que o futebol tá sendo um pouco o retrato da sociedade, né? A gente sabe que tá tendo muita violência e o futebol a gente não quer que isso aconteça. Mas eu tenho que concordar com a Ana. E eu ainda tenho que lamentar falando que ainda não morreu ninguém, não sei como, mas eu acho que eles só vão tomar alguma atitude quando acontecer uma catástrofe dessa. Porque a gente vê ano após ano e ninguém toma nenhuma providência. E acho que o Corinthians ele tem que partir, tem que ter uma iniciativa para evitar que isso aconteça. Dar um jeito de afastar um pouco as organizadas, blinda o elenco. Não sei o que tem que fazer, mas o Corinthians tem que fazer alguma coisa e acho que rápido para evitar qualquer coisa que possa prejudicar ainda mais o time. Lembrando que a gente tá falando isso agora, mas a gente já falou isso, casos com o próprio Fagner, com o Maicon, com o William, meio que recente, por isso que ele quis deixar o Corinthians. E é inadmissível, né? É inadmissível você ver uma situação dessa. Se o Corinthians não fizer nada, eu acho que a CBF tem que tomar alguma providência, a FIFA, alguma coisa assim do gênero. Tem que... Porque não dá pra a gente esperar o pior. Alguma coisa tem que ser feito e tem que ser feito pra ontem. É um absurdo o que está acontecendo. Sem dúvida nenhuma, faltam ações, né, práticas para o que acontece. O que a gente vê muito é crimes cometidos dentro do universo do futebol saem sem punição, né? A gente já viu casos de morte de torcedor, ninguém foi preso. A gente viu recentemente invasão também na Neoquímica Arena, antes de um clássico e tal, também ninguém foi preso. O vídeo da agressão do Luan, né? Dá para se identificar os torcedores ali. Até agora, dizem que identificaram, mas até agora que eu saiba, ninguém foi preso também, ninguém foi levado para questionar, enfim, para investigar, nem nada disso. Tem que se começar a se punir, né? Esses crimes dentro do universo do futebol precisam ser punidos. E nada justifica esse tipo de ação, né? Esse tipo de ameaça. E a gente está vendo essas coisas saírem das redes sociais, que começam nas redes sociais, essas ameaças, e partindo para a parte real. Isso que aconteceu com o Luan é gravíssimo, é gravíssimo. Se fosse um vereador ameaçado desse jeito por eleitores, ou enfim, já teriam prendido alguém, já teria acontecido alguma atitude mais forte, né? E a gente não vê isso acontecer nesse universo do futebol que precisa começar a fazer parte da sociedade, precisa ser investigado, precisa começar a ser punido, né? E, de novo, nada justifica a ação dos torcedores. Eu acho que pode haver protestos, pode haver faixa, que a gente viu recentemente colocarem faixas no estádio. Nariz de palhaço, né? Isso, exatamente. Vários tipos de protestos são válidos. Ameaçar dessa forma, como foi feito, inclusive agredindo fisicamente, no caso do Luan, né? É um absurdo. E até isso, né? Você pensando um jogador que talvez esteja na dúvida se deve ir para o Corinthians paga ou não paga salário. Agora, falar, além de não pagar salário, ainda sou ameaçado, né? O cara provavelmente vai ficar mais difícil ainda para o Corinthians acertar reforços. Bom, vamos falar do futebol, vai. Corinthians jogou futebol essa semana? Um pouquinho, vai. Jogou um pouquinho, ganhou uma partida. Ganhou ontem, no sábado, do Atlético Mineiro, 1-0, fora de casa. E perdemos a primeira partida da Copa do Brasil, né, contra o América Mineiro, por 1-0 também. Agora, o scout do Luxemburgo são 18 partidas, 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Ainda mantém seguro ali os 50% de derrotas dele, né? No Brasileiro, agora temos 15 pontos, estamos no 15º lugar. O que você achou dessa semana do Coringão, Ana? O jogo de ontem eu achei que foi bom, perto do que a gente vinha jogando. Eu achei que o Corinthians entrou com um esquema diferente, né? O esquema do 3-5-2. Eu gosto de jogar nesse esquema. Com o Fagner na direita, ali sendo a meia direita, eu acho muito, muito bom esse esquema. E eu gostei do jogo de ontem. Eu acho que o Corinthians ainda podia ter feito 2 no primeiro tempo, agora que teria a gente deixado mais tranquilo. Eu acho que o Corinthians deveria se acertar nesse esquema. E acho que ontem, pra mim, foi a escalação melhor que nós temos jogando hoje em dia, assim. Ele tinha tentado antes o 3-5-2, né? E acho que foi, inclusive contra o Atlético Mineiro também, que a gente levou aquela sapecada, não foi, Dudu? Não, ele testou, acho que durante 2, 3 jogos, né?
Se eu não me engano, foi contra o Atlético, mas que a gente ganhou o Tem jogo. de 2 contra a o 0, Fluminense. Ah, foi o que a gente ganhou. Tá. Foi aquela sequência lá, Flamengo, Fluminense e Atlético. Olha, na partida contra o América Mineiro, o Corinthians não foi bem, né? Eu ainda vi o Roger Guedes muito fominha, ainda vejo ele muito fominha. Ele teve algumas oportunidades para tentar passar a bola. Ontem também, quando já estava 1-0, que o Yuri podia entrar com bola e tudo, mas ele tá sendo muito fominha. Não sei se era a questão. Quem sabe com um gol agora ele tira, né? Tava 6, 7 jogos sem marcar. Ele possa ser um pouco mais responsável e dividir com outro atacante. Mas não é porque o goleiro do América saiu como o melhor em campo que o Corinthians também apresentou um baita futebol. Porque o América teve chance também de fazer 2-0, 3-0. O Cássio fez umas defesas importantes e o Corinthians deu muito espaço para o contra-ataque contra o América. Já na partida de ontem, eu acho que a Ana até fez uma brincadeira. O Corinthians tá mal, chama o Diniz. O Corinthians tá mal, chama para jogar contra o Atlético. Quando eles vieram 100%, eles ganharam de 2-0 lá, mas quando eles querem inventar moda, não tem o principal jogador, tá? Eles não dão liga. E o gol, você vai falar, mas o gol saiu também por um passe errado deles, mas o Cássio também fez umas boas defesas, o Corinthians foi um pouco melhor. Ontem não soube matar o jogo. E o que preocupa é isso, né? Não só de você conseguir matar o jogo para dar uma tranquilidade, como a gente ainda não tem uma segurança de que a gente consegue correr atrás quando sai perdendo. Espero que o Fechou melhore um pouquinho aí esses dias. Eu sei que não vai ter muito tempo aí, nós vamos falar depois dos próximos jogos, mas porque a grande partida da semana é o jogo da volta aí da Copa do Brasil, e pelo menos a esperança é que o Renato Augusto deve jogar a Copa do Brasil, porque você vê que quando ele tá em campo, o Corinthians é outro, mesmo ganhando, mesmo perdendo, mas é um outro time. O desempenho do Corinthians nas duas partidas, apesar do esquema tático, eu não vi grandes diferenças, não. O resultado foi diferente. Enfim, acho que tem uma coisa do momento, o adversário, enfim, o América é uma pedra no sapato dos últimos anos do Corinthians e o Atlético Mineiro tem sido uma bênção, né? A gente tá pegando um Atlético Mineiro que tá se desmontando, né? A gente tá vendo eles tomando... Se a gente tomou muita decisão errada, eles também... A diretoria deles também vem tomando muita decisão errada, também tá com uma dívida grande, enfim. A gente foi atrás do Lucha, eles foram atrás do Filipão, né? Eu continuo naquele mantra, cara, de não levar gol. O Corinthians, quando o Corinthians não leva gol, a partida fica um pouco melhor. E foi o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Não conseguiram marcar e a gente acabou saindo com a vitória, né? Contra o América, não. A gente acaba levando um gol e, enfim, e aí não tem chance de reação. Enfim, tá muito pouco, tá muito longe, mas assim, claramente o Lucha acaba ganhando aí mais uma semana, pelo menos, de trabalho, mais 2 jogos pro Lucha, pelo menos, né? Esse resultado aí contra o Atlético vai segurar o Lucha aí mais um tempo. Também não sei se ele cairia também, enfim, estão falando tanto dos bastidores, tô achando que ele vai até o final do ano desse jeito, viu? Enfim, a gente viu o tal do Matias Rojas na arquibancada, né, Dudu? Chegou, mas a documentação não chegou. A contratação tá acertada há mais de mês, mas a burocracia não se desenrolou, né? Na verdade, não é questão da burocracia, né? O Racing que não gostou muito disso, e ele tá meio que demorando para enviar a papelada. O Corinthians não falou nada, mas o Corinthians teria que acionar a FIFA para ver, né? Porque tá acertada, a janela tá aberta, a burocracia maior é por parte do Racing. Não sei o porquê disso, né? Se a gente ainda tivesse ganhado deles, eliminado eles meio que recentemente, mas o Corinthians mal joga contra o Racing. Mas é uma pena, porque tanto esforço para vender meio time pro Zenit para poder pagar o transfer ban, e a gente não pode inscrever o único jogador que a gente contratou, que é o tal armador que a gente quer ver, que pode cair um pouco mais pelo lado direito, quando o Renato Augusto jogar pelo lado esquerdo, enfim. É esperar que o Racing libere o quanto antes para que ele possa jogar o jogo da volta contra o América, que dificilmente, aliás, é certeza mesmo que a documentação chegue amanhã, ele não pode fazer a primeira partida contra o Universitário por causa... tem que chegar 48 ou 72 horas antes. Eu só não gostei que o Racing fez isso, porque do jeito que anda as coisas, o Corinthians aprende e começa a fazer também. Não, mas aí o Corinthians faz e é processado e tem que pagar multa, né? Essa é a diferença, né? O Corinthians não consegue fazer nada certo, nem o errado o Corinthians faz certo. E aí, Ana, ele vai jogar essa semana ou não vai? Não sei, não acho que joga... Talvez uma entrada contra o América Mineiro, se estiver precisando. Fora isso, não acho, não. Mas ele não pode bater pênalti, né, Ana? Não. Ele é ruim de pênalti?
Mas eu acho que vai de Renato Augusto, porque disse que tava muito bem e tal, e eu não acho que vai colocar os dois ao mesmo tempo. Talvez entre um e depois entre o outro. Então, acho que ele vai entrar no segundo tempo contra o América se entrar. Uma hora ele joga, meus amigos. Uma hora ele vai jogar. Enfim, o Corinthians foi confirmada, né, a punição pelos cantos homofóbicos lá no jogo contra o time da Vila Sônia, né? Que deveria ter acontecido já essa punição. O Corinthians recorreu e essa punição foi confirmada. Mas era o que a gente esperava um pouco, né, Ana? O resultado que deveria ser esse mesmo. A gente esperava, mas eu espero que façam isso com todas as torcidas, né? Com todas as torcidas, com briga de torcida que nem teve ontem, que estão abafando. A torcida do Corinthians foi culpada, sabia que não podia fazer, fez, tomou a punição dela. Mas todas as torcidas têm que ser punidas igualmente a torcida do Corinthians, porque senão fica um campeonato injusto, né? O Santos também tomou a punição deles, acredito que o Vasco vai tomar também, mas ontem aconteceu casos graves que a imprensa não fica falando tanto, porque são dois times mais protegidinhos, mas tem que ser punido da mesma maneira. Falei aqui que eu já achei um absurdo o Corinthians recorrer dessa punição. Eu acho que o Corinthians tinha que pegar seu exemplo, até pela grandeza do Corinthians, e não, vamos pagar tudo aqui e evitar. Até porque agora o Corinthians, se acontecer novamente, vai ser reincidente. Então a tendência é só piorar, né? E a gente sabe que tem que tomar cuidado, que nem a Ana falou, porque o Corinthians reincidente é tudo que os caras querem lá no STJD, né? Enfim, que a sede fica no outro estado, que a gente sabe como é que é a situação. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Não só com os cantos, mas principalmente também com os sinalizadores, que a torcida do Corinthians adora fazer isso e é proibido. Sabe? Objetos jogados também, vão atirando jogados, na Neoquímica Arena. Tem que tomar cuidado, sabe? Não dá. O Corinthians depois pega uma punição igual a do Santos, que a do Santos sim, eu acho que foi exemplar. Aí já viu, e nós estamos precisando de dinheiro. Você viu, contra o Bragantino deu quase 3 milhões de renda. Se você for ver, nós vamos provavelmente cumprir essa punição contra o Vasco, que está numa situação pior que o Bragantino, que a gente precisaria mais da torcida. E talvez nós vamos jogar sem torcida. Enfim, espero que o Corinthians assuma esse erro e cumpra sem agora reclamar, sem nada, e se torne exemplo, sabe? Porque e se acontecer de novo, que a gente seja punido novamente com mais rigidez, porque senão a torcida não vai aprender. Eu espero que cumpra contra o Vasco mesmo, porque são torcidas rivais, Corinthians e Vasco, são torcidas que historicamente brigam muito, então se cumprir contra o Vasco, pelo menos um problema para nós. Punição mais do que justa, tá na hora de mudar. Acho que a diretoria tem dado exemplo errado, enfim, mais uma vez tem dando exemplo errado, recorrendo e não fazendo uma ação mais propositiva, né? De inclusão, de mulheres e dos LGBTQIA+, aí no estádio, né? Acho que seria importante essa parte da torcida que torce também para o clube começar a entrar mais no estádio, se sentir mais pertencente a esse estádio, a Neoquímica Arena, enfim, e ter mais prazer em ir, mais segurança para ir para os estádios, né? Eu acho que o Corinthians precisava incluir mais, ser o time da inclusão, já que é o time do povão. E isso claramente é parte da uma política dessa chapa, né? Dessa diretoria que está aí há muito tempo. E continuando a falar dessa diretoria, né? Essa semana foi confirmada que a chapa Renovação e Transparência vai lançar o candidato André Negão para a eleição no final do ano, né? O André Negão, que faz parte da administração do Corinthians junto com essa chapa há muito tempo. Existem vários relatos aí, né, Ana, de declarações preconceituosas de todo tipo dele, enfim. BOs de violência contra a mulher, né? BO de violência contra a mulher, envolvimento com o jogo do bicho e tudo mais. Tem uma série de coisas estranhas na base também, que quando ele cuidou lá. Mas é o cara que, dizem nos bastidores também, que o André Sanches teve um problema ali na aprovação das contas pelo conselho e tal, e o André Negão fez o meio campo ali, conseguiu a aprovação, e até por isso que ele está sendo o candidato agora dessa chapa Renovação e Transparência. E aí, será o novo presidente do Corinthians ou não? De acordo com o próprio futuro candidato a presidente, eu não posso me manifestar porque eu não sou sócio do Corinthians,
Eu não sou fiel torcedor e eu não tenho conta no BMG, né? Então eu não tenho direito a me manifestar. Ele falou essa groselha. Se eu fosse sócio do Corinthians, eu não votaria nessa chapa. Por causa dele e pelo que nós estamos vendo nos últimos anos. Agora, o que faz um sócio do Corinthians votar nessa chapa? É isso que nós precisamos descobrir, né? Porque eu não descarto que, apesar desse ano de trapalhadas e dessa indicação horrorosa que foi feita, ele seja o presidente do Corinthians. Agora, as mesmas pessoas têm que se revoltar contra o André Negão também, né? Tipo, é o mesmo tipo de erro. Nós temos que tentar fazer uma campanha para que ele não seja candidato e para que ele não vá ao pleito, porque se ele for ao pleito, é bem capaz de ele ganhar. De renovação e de transparência, a gente viu que não tá tendo nada. Então a chapa já tá errada pelo próprio nome. Eu espero que ele não ganhe e acho que vai ser bom pro Corinthians essa alternância aí do poder. A gente pode depois aqui criticar lá na frente, mas enfim, eu acho que faz bem para qualquer sociedade, futebol, política, qualquer coisa, uma alternância de poder. E essa chapa tá aí há quanto tempo? Conseguimos alguns títulos, grandes títulos, sim. A gente não consegue ver melhora. Espero que o Corinthians tenha, sim, essa renovação e uma transparência, mas com a outra chapa. Acho que desde 2007 o André Sanches tá lá, enfim, ele fez parte, inclusive, da administração do Dualib, né? Então, desde 2007, pelo menos, ele tá no poder e essa chapa junto com ele, né? São pouco mais de, sei lá, 4 mil votos, uma coisa assim, para eleger um presidente do... É muito pouco voto, muito pouco votante. E a torcida, de verdade, não é escutada, não tem voz, não tem participação nesse pleito, né? Eu achei que na eleição passada, já a do Duílio já ia ser mais difícil, mas a gente viu no resultado final que ele ganhou de lavada, né? E dessa vez aqui, até acho que não vai ser tão fácil, mas eu tô bastante pessimista, meus amigos. Tô bastante pessimista. A politicagem lá no Parque São Jorge, tudo mais, escola solta. Eles procuram não o bem do clube, do futebol, né? Na hora de votar. Eu tô bastante pessimista, assim. Não sei se a renovação e transparência vai perder essa eleição, não. Não sei, não. E, Ana, o Corinthians renovou o contrato do Gabriel Moscardo até 2027. O garoto de 17 anos tomou conta da posição, sendo nesse último jogo em Minas eleito craque da partida pela Irmandade Corintiana. Muito bem o garoto, hein, Ana? Você tinha falado dele e realmente joga bem. Eu tinha visto ele na Copa São Paulo desse ano, que ele não era titular, porque ele também tinha 17 anos, né? Então tinha jogadores mais velhos. Eu tinha gostado muito dele como volante, tinha achado que tinha um bom passe. E o Luxemburgo, a gente pode criticar muito ele, né? Porque, por motivos que a gente goste ou não goste do que ele faça, mas a gente não pode negar de que ele tem tentado lançar alguns garotos aí, né? Não sei que se era pro Lázaro ter começado a fazer isso lá atrás, né? Enfim, no Paulista. Eu ia até brincar, que eu não sei se ele tá fazendo isso pelo Corinthians ou pelo Zenit, né? Mas, tipo... Mas isso a gente não pode negar que ele tem tentado. E ele foi buscar o Gabriel Moscardo ali, que já era até avançado pro Sub-20 e agora tem sido titular do Corinthians. A única coisa que me preocupa é que o acordo é verbal, né? Então falta ainda assinar o acordo com o Gabriel Moscardo. Mas eu acredito que vai assinar sem problema. Como todo o moleque, ele vai oscilar. Então tem que ter paciência, uma hora ele vai fazer jogos ruins. E é bom ter também um elenco, né? Faz parte do elenco. E acredito que, não sei se na terça ele joga, espero que sim, que é pra dar ali uma sustentação no meio de campo, né? Espero que ele jogue. 17 anos, pode jogar 3, 4 vezes por semana, né, Dudu? Pode, mas informações que pelo menos eu tenho aqui é que ele não vai jogar. Vai ser um time bem mesclado e deve jogar o Rony. Enfim, mas o Moscardo tá surpreendendo, mas precisa eles chegarem nele e dar só um toque, alguma coisa, porque eu vejo ele muito afobado, muita ânsia, que ele tá tomando amarelo quase que todo jogo também, né? Umas entradas, mas eu acho que falta uma dica ali, falta uma orientação que ele vai pegando com o decorrer das minutagens dos jogos, mas se o Fausto, o Renato, alguém chega lá, dá pra ajudar, que o time se compõe disso, né? Mas é uma grata surpresa, eu também não sabia que era só o verbal, que nem a Ana falou, espero que renove, né, porque senão já vem o Zenit aí com 1,5 milhão e vai pegar o cara.
E o Moscardo que teve o prazer, né, de ser chamado de tesouro pro Renato Augusto no final da partida de Minas Gerais. É o tesouro corintiano, o Gabriel Moscardo, garoto, tem muito que aprender, mas chegou e tomou conta da posição. E é sempre bom ver garoto entrar com vontade, com disposição, mesmo fazendo umas faltas, levando uns amarelos desnecessários, né, Dudu? Mas o garoto chega com vontade de jogar a bola, né? Eu acho que a gente tá sentindo falta de um pouco mais desse jogador que joga com amor à camisa mesmo pro Corinthians. E o Moscardo tá mostrando isso pra gente. Sucesso pra ele e assina logo. Vai, Moscardo, assina logo aí, vai. Bom, o Corinthians vai jogar 2 vezes essa semana. Nenhuma das 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro, né? As datas da Copa do Brasil e da Sul-Americana batiam, e a solução que colocaram pra gente foi jogar a partida da Copa do Brasil pro fim de semana. E no meio da semana a gente joga pela Sul-Americana, adiando a partida contra o Grêmio, que seria no fim de semana que vem, agora sem data definida a partida contra o Grêmio. E a gente vai jogar na terça-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, aliás, as 2 partidas em casa, né? Contra o Universitário do Peru. O Dudu já dissecou aqui um pouco o nosso adversário, a Copa Sul-Americana, e depois pela Copa do Brasil, no sábado, 4h30, também na Neoquímica Arena, né, contra o América, aí decidindo essa vaga na Copa do Brasil, né? Vamos falar primeiro desse jogo da Sul-Americana. O Corinthians já fez... Eu até achei bastante esse número de jogos, né? 36 jogos pela Copa Sul-Americana, achei bastante. Não sabia que o Corinthians tinha jogado tanto jogo assim. Mas foram 14 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. A melhor participação do Corinthians foi em 2019, quando a gente foi eliminado na semifinal pelo Del Valle, né? O que você está esperando dessa partida aí, Dudu? É time reserva, time alternativo, sub-17? Quem vai pro jogo? Olha, então, que nem eu falei, a informação é que vai... Eu até concordo que vai ser o time reserva. Praticamente o time que enfrentou, né, com uma outra mudança, o próprio Liverpool. Então a gente deve ir com o Carlos Miguel, o Rafael Ramos, acho que Caetano e Murilo, e o Bidu. Rony, Juliano, Matheus Araújo, aí Biro, o Felipe, e a dúvida ficaria entre Adson e Pedro, mas até pelo que vem jogando, acho que começa o Adson, né? Eu acho que ele é um bom time. É um bom time, vai pôr a molecada para correr, vai dar essas oportunidades. Acho que o Matheus Araújo vai ter grande oportunidade de iniciar um jogo, né? Ele tem entrado bem, mostrar qualidade, tem feito os gols. O Biro também precisa acertar um pouquinho lá, mas tá jogando. Mais uma oportunidade pro Felipe. Carlos Miguel no gol, então uma segurança também para nós. O horário só que não ajuda, né? Vai passar, até lembrando o pessoal, vai passar no SBT o jogo, né? Terça-feira, 9h30. Espero que a molecada entre, se divirta em campo, né? Vai se doar em campo, que a gente possa vencer, porque o time não é tão fácil, não é tão complicado, mas o Corinthians tem que pelo menos fazer o papel aqui em casa e ganhar o jogo. Eu entendo que o posicionamento do Corinthians é colocar a Copa Sul-Americana em terceira posição. Eu, particularmente, não faria isso. Mas como não mando nada, tem que acatar a decisão de que foi feita. Eu acredito que deve ser esse time que o Dudu falou mesmo, às vezes com uma outra modificação. Espero que o Corinthians ganhe essa e a outra, né? Como não é a prioridade, vamos ver o que acontece aí com esse time do Universitário do Peru, hein? Espero que ninguém não apronte nada contra a gente. Eu tô curioso um pouco para ver como vai ser o público, né, na Neoquímica Arena, porque o último jogo da Libertadores já foi um público menor. E o torcida já sabendo, vai ser um time alternativo, terceira competição no interesse do clube, né, da diretoria, enfim, de quem toma a decisão ali. Talvez já tenha um público fraco também na Neoquímica Arena, e eu acho que seria uma pena. Eu gostaria de ver um estádio lotado para ver. Eu acho que tem muito garoto ali com potencial. E assim, se esse time alternativo começar a ganhar, começar a ir para frente na Sul-Americana, como eu espero, chegando numa final, eles têm que entrar em campo também. Já tô falando isso aqui já antes, né? Aí na final muda. Não, agora vamos botar chega na semifinal, não, vamos trocar não. Se começou desse jeito, tem que ir até o fim desse jeito, né? E depois, Dudu, a gente tem a Copa do Brasil, a decisão, né? Contra o América Mineiro, a nossa pedra no sapato recentemente, o América Mineiro. O Corinthians já tinha enfrentado o América Mineiro, quando foi em 2019? 2020, né? 2020 pela Copa do Brasil, a gente foi eliminado, né? E a gente jogou em casa e perdeu
pra eles quando o nosso treinador era o Mancini. Agora o Mancini tá do lado de lá. E a gente ainda não venceu o América pela Copa do Brasil, né? É verdade. E não só pela Copa do Brasil, né? Dos últimos 9 confrontos que o Corinthians jogou com o América, nós só ganhamos um jogo. De 1-0 na era Silvinho, um gol de pênalti lá no Independência, né? O estádio deles. Enfim, tá sendo uma pedra no sapato. É muito vergonhoso isso, né? Do Corinthians, você pegar o América e não conseguir, além de não vencer, ter uma dificuldade tremenda para conseguir até às vezes empatar, né? É um confronto extremamente equilibrado entre Corinthians e América. São 26 partidas, sendo 9 vitórias para cada um e 8 empates. A gente consegue talvez ter uma boa perspectiva, porque acredito que o Renato Augusto vai jogar. O horário do jogo acho que ajuda, um sábado 4h30, vai chamar o público, né? Vai passar tanto, acho que na TV aberta quanto na TV fechada, porque eles já tinham esses direitos. Mas assim, Corinthians, nós vamos ter um baita problemão caso a gente passe, a gente já sabe disso, mas o Corinthians tem que passar do América. Perder lá na semifinal para um clássico vai ser dolorido, mas a gente entende. Agora, ser eliminado pelo América, infelizmente não dá. A gente tem que ganhar, espero que seja com mais tranquilidade, né, que a gente evite os pênaltis, porque é muito sofrimento, né, já estamos tendo um ano de extremo sofrimento, mais uma cobrança de pênalti, que o Corinthians faça o dever de casa logo, passe, depois a gente se vira com o que vai acontecer na semifinal. É exatamente isso. Não vejo o Corinthians perdendo para o América se entrar numa partida que lute do começo ao fim. Se lutar por toda a bola, se for direito, se for tentar... E também tentar um encontrar o outro, fazer tabela. Eu acredito que o Corinthians passe pelo América. O Corinthians tem mais time que o América. Mas se não passar, vai ser vergonhoso. Eu acho que se não passar, precisa reavaliar aí e ver uma nova maneira de jogar com novas pessoas, porque não dá. Se não passar pelo América, que é o último colocado do campeonato, que perdeu ontem de 3-1 do Coritiba, que era o último, o Corinthians precisa reagir, e eu acho que essa é uma semana que precisa mostrar a reação. Se não reagir essa semana, depois dessa vitória fora de casa de ontem, a gente pode jogar a toalha do ano. Eu acho que mudança... Eu já até sei o que você vai falar, Gui, mas vamos lá. Não sei, enfim, nem sei o que eu vou falar ainda, Dudu, mas vamos lá. Eu acho que enfim, acho que já tinha que ter tido mudança, já tem que ter mudado o comando e tudo mais. Precisa acontecer independente do resultado. Mas a vergonha vai ser maior e vai ficar mais evidente ainda se a gente não passar do América Mineiro, né? Essa partida tem que ser encarada da mesma forma como eles encararam a partida contra o Atlético Mineiro. Entrar com vontade, com garra, com tudo. E deixar tudo em campo mesmo. E se não for assim, não passa. Não foi fácil contra o Remo, não foi fácil contra o Atlético Mineiro e não será fácil contra o América Mineiro. E se não entrar concentrado e com vontade, a gente vai sair eliminado da Neoquímica Arena na Copa do Brasil. Eu pensei que você ia falar aquele seu mantra lá, por isso que eu brinquei. Ah, tá. Mas é importante, né, Dudu? Mas é importante não levar gol, mas o Corinthians precisa fazer também, né? Nessa partida... na Copa do Brasil, a gente precisa fazer pelo menos, né, para levar para as penalidades. Mas não levar gols também é importante. Lembrando só que essa classificação vale nada mais, nada menos do que 9 milhões de reais, né? Mais o fato de você poder fazer um jogo em casa, né? Já dá para pagar o Luan, né? Não, daqui a pouco vale mais a pena participar de fase da Copa do Brasil do que negociar com o Zenit, né? Exato. A gente manda as meia dúzia para lá pro Zenit e recebe trocadinhos aqui, uma passa de fase, já ganhamos a mesma coisa, olha só. Essa negociação, enfim, cada vez pior, e com o Yuri não marcando gol é pior ainda. Se ele estivesse marcando gol todo jogo, a gente já tava... Se ele estivesse marcando, tava tranquilo, né? A gente já tava mais de boa, não. Mas valeu a pena, ele tá marcando gol, tá jogando bem. Exato. E detalhe, muitos centroavantes do Corinthians, a bola não chegava. Mas nos últimos jogos, não é que a bola não chega nele. Ele realmente não faz. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 344. Mas não sem antes o Dudu lembrar
todas as nossas redes sociais, certo? Opa, vamos lá. Lembrando que a gente está ao vivo em 3 delas, né? No Facebook, no YouTube e no Twitch. Lembrando também que a gente tem no Instagram, no Telegram, no TikTok, no iTunes, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, como Irmandade Corintiana, todos eles, e no Twitter como Irmandade Timão, né? Então você segue. E lembrando que comprando aí nossos produtos aí, marca a gente, né, Ana? Tem que marcar a gente aí pra gente mostrar a vocês também. Camiseta e caneca aí disponíveis para serem compradas no link do Mercado Livre. Compra aí pro Dia dos Pais, tá chegando o Dia dos Pais, né? Baita presente aí pra você dar pro seu pai aí, que vai ser bem bacana aí. Na fase atual é melhor da Irmandade do que do Coringão. Você comprar a caneca e a camiseta, nossa, ainda assim é muito mais barato que a camisa do Corinthians. A de torcedor, tá? A gente tá falando. A de jogador, deixa quieto que é outro nível. É. Mas é isso então, meus amigos. No domingo estaremos de volta de novo, 7 da noite, com a nossa live, o nosso podcast semanal, comentando aí esse começo de fase sul-americana e o vamos saber, né? Eliminação ou classificação na Copa do Brasil aí contra o América no sabadão. E depois prevendo a semana do Corinthians e se o Lucha vai ficar ou se não vai ficar e tudo mais, né? Muito obrigado pela participação de todos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!